nos atualizar aí o que está acontecendo, o que acontece a partir de quarta-feira, lá em Roma, né, na Conclave. Segundo os eventos da despedida do Papa Francisco, logo depois que acabam esses momentos, né, esses eventos, como a gente viu em toda a semana passada, com a cerimônia das Novendiales, a gente tem início do conclave para a escolha do novo Papa. E para que nenhuma informação errada chegue ao público ou interfira nesse decurso, começa hoje, segunda-feira, a cerimônia de confidencialidade dos funcionários e oficiais do conclave. E quem vai explicar melhor sobre isso são os padres Juarez de Castro, que está aqui comigo. Vem aqui, padre. E o padre Alisson. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado, E obrigada Valéria, por estar aqui. Muito obrigado, viu? E aí, olha, o padre Alisson Parro, que está lá em Roma, no Colégio Pio Brasileiro, também entra com a gente, já está até aqui no vídeo, via Skype, e a gente conversa juntinhos. Vamos Tarde, lá. padre. Vamos sentar aqui, aí a gente pode ficar aqui os três. Isso mesmo. Seja bem-vindo, padre. Obrigado, Cláudia. Boa tarde, padre Juarez. É um prazer estar aqui com vocês, diretamente de Roma, aqui do Colégio Pio Brasileiro, onde eu resido desde agosto. E tivemos a alegria, inclusive, de acolher os cardeais do Brasil que estão conosco até amanhã, pois amanhã eles devem se transferir para a Casa Santa Marta. Perfeito. Como é que está, antes de qualquer coisa, o clima de forma geral aí no Vaticano? Eu acho que assim, aqui o clima é positivo. Evidentemente, todos nós, inclusive os padres que moram aqui, nos perguntamos quem será o próximo Papa. Todo mundo tem uma curiosidade. Mas, no fundo, é o Espírito Santo que vai agir no conclave entre os 133 cardeais que escolherão um Papa que esteja adequado ao nosso tempo, né? Os cardeais são muito, assim, são muito discretos, eles estão aqui conosco, mas, evidentemente, eles não comentam sobre aquilo que se fala entre eles. Perfeito. Padre Juarez, e aqui no Brasil, como é que é o clima na paróquia? O que as pessoas mais te perguntam? O padre Alisson falou uma coisa muito interessante, que é muito natural. É natural a gente fazer torcida, é natural a gente dizer, eu queria um Papa brasileiro, eu queria um Papa. Isso é muito natural. Só que a gente tem uma convicção, e eu acho que o padre Alisson falou, e trouxe um dado muito interessante, que, na verdade, quem escolhe o Papa é o Espírito Santo, claro que por mediação humana, isso é importante lembrar. Né, o Espírito Santo usa, né, da mediação humana, né, daquilo que os cardeais compreendem, sabem e vão escolher o novo Papa. Mas eu sempre penso o seguinte, o Papa que for escolhido será o melhor Papa para esse tempo. Né? Como a gente teve, né, ao longo da história, os Papas que foram escolhidos para o seu tempo. Né? Quando eu olho para o tempo de João Paulo II, eu lembro, tinha que ser aquele homem, né? Muito naquele tempo em que o mundo era dividido entre União Soviética e Estados Unidos, a gente tinha que ter essa figura desse homem tão forte como o Papa João Paulo II. E foi mesmo. As três grandes figuras daquele tempo foi o Gorbachev, Reagan e o Papa João Paulo II. Depois tivemos a presença do Bento XVI, que era o Papa para aquele tempo, e o Francisco agora. Na verdade, né, o Papa que vier será o melhor Papa para esse tempo. Né? Maravilha. A gente é assim que deseja, espera e intercede, né? Agora, me conta um pouquinho, padre Alisson, sobre essa visão que o padre Juarez hoje elucidou tão bem para a gente. Como é que é visto dessa forma aí no Vaticano? Eu considero que realmente seja essa a visão, não é? Nós católicos devemos amar o Papa, pois acreditamos, evidentemente, que ele é o sucessor do apóstolo Pedro. Evidentemente, alguns têm uma preferência ou outra, mas independentemente de quem seja a pessoa, ele recebe a graça de exercer o ministério petrino para confirmar os irmãos na unidade, na caridade e na fé. Então, eu sempre digo, fazer especulações de quem será o próximo Papa, como muitos meios de comunicação fazem, isso está fora do alcance. Sempre erram, geralmente erram, como é raro. Quem imaginaria, por exemplo, que fosse o Papa Francisco a ser eleito no conclave de 2013? Então, aqui nós, no Colégio Pio Brasileiro, até nós brincamos, né? Será que o Papa está aqui entre nós? Porque 7 cardeais do Brasil estão residindo conosco aqui nos últimos dias. Mas sempre está nas mãos de Deus, evidentemente, né? E qual é o papel do fiel nesse momento, padre Juarez? Isso que o padre Alisson falou uma coisa, existe um ditado, né? Até entre os cardeais, na igreja fala assim, ó, no conclave, quem entra Papa
Papa sai cardeal. Porque é o seguinte, quem entra como se fosse assim, ele vai ser Papa, com certeza ele sai como cardeal, sai como entrou. É mesmo? Né? Sai como entrou. Porque todos aqueles, no tempo, padre Alisson lembrou, no tempo do Francisco, tinha todas aquelas coisas do papável, né? Uhum. A Europa gosta muito disso. Tem uns vaticanistas, mas quem o Papa? E daqueles que disseram os nomes, ninguém ficou, foi o Papa Francisco. Eu passei uma vergonha danada, padre Alisson, porque, na verdade, eu estava acompanhando a eleição e eu estava ajudando, eu acho que foi na Globo, eu estava ajudando. Quando saiu e apareceu, teve o Habemus Papa, e eu estava lá para dizer quem era o cardeal, aquele Papa tal. Quando ele falou Jorge Bergoglio, eu não sei quem que é. Eu falei, não sabia quem que é. Eu não sabia que ele era arcebispo de Buenos Aires, mas não sabia quem era. Passei a maior vergonha, porque eu, na verdade, aí foi tudo procurar estudar, saber quem que ele era, como que era. Mas isso sempre será uma surpresa. Mas você tinha perguntado como é? Qual é o papel do católico hoje? O que precisa mesmo. Fazer, né? Essa semana é uma semana em que todos os bispos estão pedindo para que a gente reze pela eleição do Papa. Existe até nas missas, um formulário próprio rezando pela eleição do Papa. É muito interessante, né? Dom Odilo, que é o nosso arcebispo aqui em São Paulo, ele nos recomendou que durante essa semana, no formulário, a gente rezasse as missas e ali a gente rezasse próprio, né? A oração para diversas circunstâncias, ali rezando pela eleição do Papa. Então, é a Igreja unida e eu acredito que o mundo todo nesse momento está rezando pessoalmente nas missas pela eleição do Papa. Perfeito. Hoje começa toda a parte da confidencialidade, né? E ao mesmo tempo a gente viveu aí esse período, e tem gente que ainda não assistiu, mas muita gente assistiu, das pessoas imaginando como é o conclave através do filme Conclave, né? Eu assisti ao filme, obviamente, mas eu fiquei pensando, como é que alguém fala que é assim, sendo que tem essa confidencialidade? Na verdade, ninguém sabe exatamente como é, né? Ou o filme retrata exatamente como é. O que na verdade, o senhor imagina? O senhor assistiu, padre? O senhor assistiu o Conclave? Eu não assisti o filme, mas já me falaram que é um pouco manipulador no sentido, na maneira de apresentar a eleição do Romano Pontífice como se fosse uma eleição política. Né? Exato, Se nós tivéssemos no Brasil, não se trata dessa forma. Eu assisti o filme, e o filme, assim, é claro, tem essa coisa da politicagem e tal. E eu tive a oportunidade até de conversar com o Dom Odilo, que agora participou do segundo conclave, e ele assistiu o filme. E ele até lembrava uma coisa muito interessante. As pessoas imaginam que lá no conclave o pessoal fica discutindo, quem que vota nele? E ele disse, não, no conclave é um clima de oração e votação. É uma grande celebração. No conclave não tem discussão de ideias, de escutar isso, não. O que está acontecendo, aconteceu a semana passada, foram as congregações gerais. As congregações gerais foi um momento de se escutar os cardeais e dos cardeais falarem. Então ali pode ter, né, o cardeal vai dizer, eu sou de tal lugar, lá a igreja se porta desse jeito. Aí você já vai olhando, fala, opa, aquele cardeal, interessante, olha como ele fala, olha como que ele apresenta, olha o jeito dele. Então, nas congregações gerais, isso vai acontecendo. No conclave em si, não acontece esse tipo de coisa. No conclave, o que isso acontece? Reza e vota. Reza e vota. Mas você fala uma coisa interessante, o filme, ele foi escrito, padre, na verdade era um livro, esse conclave era um livro. E eu vi uma entrevista dele, ele dizendo que quando ele estava escrevendo um livro sobre Cícero, que é um grande político romano, e foi escrevendo sobre o Senado romano. E ele estava escrevendo o livro, e ele estava no escritório dele e começou a ver a eleição do Papa. A eleição do Papa Francisco. Ele olhou no balcão, né, da eleição, ele ouviu os cardeais na hora do Habemus Papa, e ele falou assim, isso aí parece o Senado romano. Então, quando ele escreve o conclave, ele bota aquela pitada do Senado romano, da politicagem do Senado romano, que não acontece. Mas
plasticamente, o filme é muito bonito, plasticamente a eleição, né, a maneira do que... Foi muito bem pesquisado e teve uma assessoria grande, né? A Capela Sistina, as mesas onde os cardeais... A urna, que é oval, ela é uma urna oval, o voto que coloca em cima do prato. Isso tudo todo mundo sabe porque existe todo um documento na igreja que diz como deve ser o conclave. E a gente sabe, né, porque a gente vê, e agora a gente vai ver mais, né, o juramento que é feito dos cardeais, eles entrando na Capela Sistina, eles cantando Veni Creat, aquela coisa. Então, o filme, plasticamente, ele é muito interessante, muito interessante. Você assistiu, né? Eu assisti, mas eu acho que a gente precisa falar sobre isso, porque realmente fica no imaginário humano que o conclave é como o filme mostra. E, na verdade, a decisão de um papa é, de fato, como o padre Juarez trouxe pra gente, é do Espírito Santo, né? É a vontade de Deus e ela tem que ser soberana, né? É verdade. Não pode ser por politicagem, como o filme mostra. Verdade. Porque é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade. Né? E, né, padre, eles na hora de colocar o voto, eles colocam o voto diante do afresco do juízo final, dizendo assim, ó, eu posso ser julgado por esse voto que eu estou dando. Né? Então, e aí é o seguinte também, e não é uma brincadeira, né? Ali você tem homens maduros, maduros na fé, na idade. Na fé, isso que eu acho que é o mais importante. E não estão ali para fazer uma brincadeira, brincar de puxar tapete de né? Fazer isso, fazer conchavo. Aliás, a palavra conchavo vem de conclave. Conclave, né? Conchavo, né? Conchavo, né? Mas não tem conchavo. É isso, né? Mas só pra gente encerrar, Padre Juarez, não pensando em nome, mas pensando em necessidade. Eu sei que o senhor é muito visionário e, ao mesmo tempo, muito atualizado em relação às necessidades do povo do mundo, né, do nosso planeta. Que tipo de papa precisamos nesse momento? Interessante. O padre Alisson até pode falar também o que ele pensa, mas eu acho que é importante a gente pensar o seguinte, eu gosto muito e o mundo todo gosta muito do jeito do Francisco. O jeito do Francisco, a gente vê o Francisco fez com que a igreja pudesse estar em saída, a gente vê um entusiasmo pela igreja muito grande. A gente tem uma estatística, 70 milhões de novos católicos no mundo. Né? A gente tem, eu percebo no dia a dia na igreja, as pessoas voltando para a igreja. Então isso eu acho muito de Francisco. Mas a gente não pode, a gente seria até uma falta de educação, uma falta de respeito, você querer um outro Francisco. Porque a gente tem que respeitar o Papa aqui. E ontem o Dom Dilo disse uma coisa fantástica, eu achei muito interessante. Ele disse na missa que ele celebrava, ele falou assim, Deus não trabalha com fotocópia. Ele só trabalha com o original. Então, não precisamos esperar uma fotocópia do Francisco. Né? Esperamos um que seja original, mas que continue com essa igreja bonita que Francisco apresentou. Eu não sei se é isso, Padre Alisson, sua opinião? Eu acredito que sim. A igreja ela tem grandes desafios hoje, principalmente na África e na Ásia, onde a igreja católica tem crescido de maneira considerável. Eu vejo isso pela Faculdade Gregoriana, Universidade Gregoriana, onde eu faço meu doutorado atualmente. Quantas pessoas da África, padres e irmãs da África e da Ásia, estão estudando hoje? Então, um Papa que pense na dimensão missionária nesses continentes, onde tem igrejas, podemos dizer, novas, mas também que pense a situação da Europa, porque aqui na Europa, por causa do envelhecimento, muitas comunidades morrem porque não existe uma renovação. Então, um Papa que saiba conjugar o legado do Papa Francisco no sentido da missionariedade, da acolhida, da misericórdia, mas ao mesmo tempo também busque entender essas novas realidades. O desafio da Europa, o envelhecimento do cristianismo na Europa, e ao mesmo tempo o crescimento da nossa igreja de maneira considerável na Ásia e na África. A próxima Jornada Mundial da Juventude será na Coreia do Sul. Acho que isso aqui é sintomático de nós pensarmos o futuro da nossa igreja. Muito obrigada, Padre Alisson Parro. Vamos continuar contando com suas informações aqui na nossa programação. Deus abençoe e a todos aí no Vaticano. Amém, você também. Consideração final, Padre Juarez. Muito obrigado, Padre. Fica com Deus, reza pra gente. Olha, e eu acho importante, a Cláudia lembrou que agora, hoje vai ter o juramento de confidencialidade. É o juramento que os funcionários fazem, os funcionários, motorista, ascensorista, porteiro, limpeza, todos eles vão fazer um juramento em que, sob pena de excomunhão,
Né? Se alguém falar alguma coisa daquilo que acontece no conclave. Chamado Zona de Conclave é uma zona, a Capela Sistina mais a Casa de Santa Marta, ali onde trabalha o pessoal eles vão fazer um juramento. Eu acho que já fizeram o juramento hoje, sob pena de excomunhão automática. E é um juramento diferente dos cardeais que vão fazer no dia 7, lá na Capela Sistina, o juramento que eles fazem. As cozinheiras, todo o pessoal todo mundo que está envolvido lá. Todo o pessoal que está envolvido, eles fazem esse juramento. Só para terminar, teremos um Papa brasileiro? Deixa eu ver uma coisa, eu não sei se, eu acho que não vamos ter um brasileiro, não. Não sei, de repente, a gente tem aqueles vários nomes, né? Mas todo mundo gosta de ver o filipino, que é o Tagle, né? O Tagle é muito meio Francisco, meio, né? Então todo mundo está falando. E o que eu tenho o Leonardo Urkel, né? Então, mas olha que interessante, ele falou assim que o Padre Ales falou, né, de uma igreja na Ásia, e é verdade, na verdade. O crescimento da igreja na Ásia, na Ásia que a gente fala Ásia Pacífico, ali na região do Pacífico, né? É impressionante, é uma coisa muito impressionante. E eu acho que de repente a gente seria um momento bonito da igreja ter um Papa que viesse bem de algum lugar ali que onde Seria a igreja... interessante. O homem pode fazer planos, mas a palavra final vem do Senhor e a gente tem que descansar. O homem propõe e Deus dispõe, né? Adorei. Olha, Padre Juarez, vocês sabem, acompanham o Padre Juarez no Instagram e o Padre Alisson com 2 L's, tá? Depois acompanhe também, porque aí você vai ficando atualizado de tudo que está acontecendo por lá. Padre Alisson Parro. Muito obrigada, Padre. Obrigado. Até mais tarde. Até mais tarde. Daqui a pouco tem Bendita Hora.